Olá, pessoal, internautas. O meu nome é Jonas Martins e nós estamos aqui em mais um episódio do Web Terra Podcast. E o convidado de hoje é Auíri Thiago. Auíri, é um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A internet oferece essa possibilidade de quebrar o tempo. Exatamente. O Auíri é até difícil te definir, é tanta coisa que você é. Escritor, professor, palestrante, artista plástico e também colunista do Webterra, autor da coluna Diário de Viagem que a gente vai falar durante esse papo aqui. Mas eu queria primeiro focar no Mano Galdino. Eu poderia, inclusive, ter te apresentado como Mano Galdino, né? Poderia. Por que Mano Galdino? Então, o Mano Galdino é uma referência ao Galdino de Jesus, né? Um indígena que participou da celebração do dia 19 de abril de 1997 em Brasília. E ele acabou perdendo o último ônibus para regressar para sua casa e dormindo na rodoviária, num ponto de ônibus, assim. E aí passaram alguns jovens inconsequentes e tacaram fogo nele, né? Posteriormente, um desses jovens, inclusive, que está no governo atual, falou que foi uma brincadeira e o Mano Galdino acabou falecendo. Então, a ideia de utilizar o nome dele é para deixar essa lembrança viva e para mostrar que nunca devemos dormir, e que esse fogo, que ele queime, mas queime por dentro, para que possamos despertar. Essa é a referência do Mano Galdino, que é o que escreve a coluna Diário de Viagem. Em suas viagens, em seus textos, há sempre referências sobre a cultura indígena. Quando foi que você começou essa aproximação? Inclusive, até mesmo sua blusa faz uma referência aos índios, não é? Estamos aí comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Isso aqui é uma das célebres frases utilizada pelos modernistas em São Paulo. To be or not to be, that's the question, que faz referência àquela clássica frase do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Minha curiosidade em relação ao meu nome, eu acho que já diz muito sobre isso, né? Eu sou registrado como Auíri Thiago, apesar de usar Bartolomeu, apesar de usar Galdino, Antônio Pedro, Brasileiro. Rafael, Antônio Brasileiro. Só um parênteses, esses dias eu tive que resolver Perdão, qual o significado de Auíri? Auíri significa aquele que é esperado, em Tupi-Guarani. E também é uma saudação. Então, sabe quando a gente fala assim, valeu, falou, bom dia, boa tarde? O Auíri seria uma saudação. Só de ter recebido esse nome, eu acho que já diz muito. E me sinto bem responsável também por isso, né? E chegou um determinado momento que, depois das minhas graduações lato sensu, eu me dediquei a estrito sensu, e dentro dela eu trouxe a questão da modernidade, que já era uma discussão comum, acadêmica, dentro das minhas escritas, e eu pensei que essa modernidade poderia ser associada com a identidade, né? Então, a identidade brasileira, a identidade latino-americana, a identidade brasileira, a identidade mineira, a identidade norte-mineira catrumana. Foi assim, ótimo, chegamos a um ponto específico da nossa identidade. Mas eu me chamo Auíri, então essa cultura indígena é o ponto onde eu quero representar, ou eu quero ressignificar essa linguagem para as pessoas. Elas possam ter acesso, né? Eu acho que a gente deseja tanto um país melhor do que está agora, acredito que grande parte das pessoas. Só que uma pergunta é preciso fazer antes, né? Como que eu vou me questionar o que eu quero do futuro se eu não sei quem eu sou? Então a relação com os indígenas, ela começa aí. Quem é que vai nos mostrar quem somos? Quem estava aqui? Então os indígenas, eles são tão quão evoluídos como essa sociedade europeia romana que a gente tem como base, né? Não existe nenhum outro lugar do mundo onde que você consegue colocar 100, 200 pessoas em um cubo
quadrado em um mesmo ambiente, onde que cada um sabe a hora que tem que fazer as coisas, o que tem que fazer e quando não pode fazer. E a gente acaba com esse branco sentado em cima da nossa cabeça. E sempre é bom lembrar que eles já estavam aqui. Eles já estavam não é? aqui e existia uma harmonia grandíssima, né? Tem alguns relatos nas cartas, né? Até porque não foram os europeus que chegaram aqui primeiro. Então, existe um outro caminho para a gente pensar essa ideia de Brasil, né? Ilha de São Cristóvão. Dentro dessas cartas, nesses relatos, existem uma relação muito de paraíso, né? O paraíso significa além do Iso, da Isis, além da visão, além da ilusão. E aqui a gente tinha uma harmonia maravilhosa. Os indígenas, nós indígenas, nós nos relacionávamos com a natureza de uma maneira tão linda, né? Que se tivesse na mão deles, com toda certeza nós seríamos um país de grande referência. E aí eu comecei a trazer essa relação, até porque estamos aí no século XXI, onde grande parte da nossa identidade ela se fragmentou com o projeto, né, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, do modernismo, né? E é preciso resgatar essa origem. A gente não sabe, e aí eu trago a metáfora que a gente começou. Se eu não sei quem eu sou, como eu quero saber o que eu quero? Então, assim, qual Brasil que eu quero, se eu não sei que Brasil é esse? Então, a questão indígena, ela parte desse pressuposto, de que eu preciso saber quem eu sou para saber o que eu quero. Né? E por isso os livros mais recentes e as minhas pinturas mais recentes, elas caem nesse lugar. E aí você deve estar questionando, e eu vou até passar na sua frente a pergunta. Por que você saiu da linguagem e foi para a imagem, né? Exatamente dentro dessa relação que a gente tem com a modernidade, que eu costumo dizer de modernidade, por causa do nosso sotaque com o, os meios de comunicações, eles se tornaram democráticos. Apesar de ainda assim exclusivo, mas grande parte das minorias tem discurso hoje, que até 10 anos atrás não tinha. Então, dentro dessa falação, para mim a linguagem caiu num lugar banal. E a fala, ela precisa de silêncio para ter sentido. Então, como eu tinha um projeto de 7 livros, esses 7 livros foram escritos e eu me afastei agora um tempo. Continuo recolhendo os frutos desse trabalho. Né? Então, eu ainda me considero um escritor, mas agora também me considero um muralista, um artista plástico. Porque a linguagem ela já não está mais nos símbolos gráficos, mas nos símbolos geométricos, faz parte da cultura indígena. Bom, então vamos, Auíri, apresentar aqui essas duas últimas criações suas aqui, que você mencionou. Antônio, a Formiga e o Sertão. Antônio é uma metonímia, né? Então, assim, não seria uma pessoa, mas todas as pessoas. A formiga são esses pequenos milagres que acontecem e a gente nem sempre presta atenção. E aqui eu quero abrir um parênteses porque a gente fica questionando, né? Nossa, a vida tá ruim, as coisas estão tristes. Só que você já reparou uma formiga? Assim, de perto? Já viu uma formiga de perto? Quando criança, Quando não pisar nela, né? Se você for pisar nela, você vai ver que ela vai lutar com todas as forças para não morrer. Então você imagina que aquela perfeição toda, a formiga é um bicho muito perfeito, né? Não tem nem como questionar isso. Então ela foi feita com muito detalhe. E um pisão, ela pode deixar de existir. Só que se você fizer qualquer menção de morte para a formiga, ela vai lutar com todas as suas forças para sobreviver. Então você imagina que Antônio, desse tamanho, não lutaria para sobreviver nesse mundo que a gente está, com tantas pisadas que a gente leva? Então essa é a relação da formiga. Os pequenos milagres. E o sertão, até mesmo com esse gráfico, com essa pontuação gráfica aqui, esse ponto, de ser tão esperançoso, alegre, feliz, é contagiante as pessoas que acreditam que o mundo é bom, belo e verdadeiro. Você sabe que agora que você falou do ponto, porque na minha cabeça veio mesmo, inicialmente, a palavra sertão, geograficamente falando, né?
Tem alguma relação Tem ou eu viajei aqui agora? Também, não, mas é uma brincadeira, sim, com a palavra, né? O sertão, logo que os expedicionários chegaram aqui nessa parte, eles queriam adentrar. Então, você tem a colonização pelo litoral e você tem a colonização no interior. Então, eu tenho que adentrar o sertão para dentro. Né? Fica até um pleonasmo, mas é exatamente a relação de exagero mesmo. E eram poucos os corajosos que se arriscavam dentro do sertão, que mora no nosso coração, né? E o mais recente, que é o Passarinho Tupi, ele foi escrito durante a pandemia, né? E eu tenho muito orgulho do Manuel, que é a personagem principal, que é um homem também que eu uso de vez em quando. Ele vai trazer uma relação de que transformar toda a dor e todo o sofrimento, a tristeza em algo bom. Né? Então, eu considero um passarinho tupi uma metáfora para que a gente continue acreditando naquilo que nos move, né? Existe uma coisinha aí dentro da gente que ela não pode ser apagada. E também traz uma relação com o mundo. Né? Manuel entra para dentro da sua barraca de barro que ele mesmo constrói e se fortalece para enfrentar a tempestade. Depois da chuva, as cores aparecem. Esses são os 2 livros mais recentes. Que inclusive eu ganhei, já tô assim doido para ler, e ver também, né? Porque só pela capa já fiquei muito curioso pelas imagens. Agora você mencionou aqui que você já, antes desses, você tinha feito 7. Qual foi o primeiro livro seu e quando você fez? Então, tem vários escritos, né? Isso é legal, porque assim, eu tenho algumas dezenas de livros escritos. Mas quais são publicáveis, né? Ou quais estão na hora de publicar? Eu tenho muito essa relação de escritor como alquímica mesmo, porque não é só digitar um texto no Word. Grande parte de pessoas me abordam assim, perguntam, quero fazer um livro, como é que eu faço? Existe o desejo pessoal, né? A sabedoria que você tem que transformar em forma, mas existe também uma linha de produção. Né? Você tem uma formatação, né? E esse caminho todo, a diagramação, e esse caminho todo eu fui percorrendo sozinho. O primeiro livro foi em 2012, salvo engano, são Conselhos de um Velho Apaixonado. Eu gosto bastante dele porque ele começa de trás para frente, né? A numeração, e são aforismos, né? Que resumidamente Subverte a narrativa subverte tradicional, a tradição, né? e traz essa relação que a gente tem com esse sentimento tão global e tão universal, né? Que eu tô apaixonado, quebra a cara e não vou amar nunca mais, mas na verdade você vai sim e começa tudo de novo e vai quebrar a cara de novo e vai se amar, e nem por isso você precisa deixar de amar as coisas, né? Agora, para ter acesso a esses livros, aqui em Montes Claros, a gente encontra na Biblioteca Municipal. Eu sei que você já lançou eles em eventos como Psipoético, inclusive que você já chegou a ser homenageado, certo? Sim, sim. Já recebi algumas manifestações públicas sobre a minha obra, não só aqui em Montes Claros, mas em diversas outras cidades. E para quem quiser adquirir o livro, o Passarinho Tupi, para quem está assistindo, é um presente que a Webterra vai dar para vocês. É só fazer um comentário aí no nosso episódio ou mandar um e-mail para Jonas, que ele vai direcionar. Esse é um presente mesmo que as forças... Quem sentir que deve lê-lo, é só mandar uma mensagem. Mas todos estão na Amazon. Todos estão na Amazon. Sim. Eles também estão na Biblioteca Pública de Montes Claros e estão nas livrarias de Montes Claros, na Conversos e na livraria da Unimontes, com a Miguelin, Bernardo. É só acessar ou mandar uma mensagem. É interessante que eu fico olhando como a gente tem um acesso tão próximo das pessoas que a gente gosta, assim, ou tem carinho. Sei lá, 10 anos atrás, os artistas que eu acreditava, que ainda acredito também,
era quase impossível ter algum contato com ele, né? Mandar uma carta para o Chico Buarque para ele me responder. E hoje você tem a possibilidade de mandar uma mensagem, zap. um zap, né? Isso é muito legal. Ó, a tecnologia traz essas coisas. Tecnologia digital, né? Existem outras tecnologias que eu acho isso importante também, como a dos indígenas. Inclusive, suas tatuagens, assim, é uma das suas principais marcas hoje, vamos dizer assim. Qual o significado delas exatamente? Eu acredito que também faça referência, ou que faça parte, aliás, à cultura indígena. É uma construção essa tatuagem, ela foi tomando forma, assim, mas ela faz referência, sim, à geometria sagrada, né? São os sólidos de Platão. Platão dividia os elementos terrestres em 4. A Terra seria o cubo, que é o que tem aqui, a primeira tatuagem que eu fiz. E aí a fragmentação desse cubo vão formar essas linhas, né? Então você tem aí a relação de arestas, a relação de linhas e a relação de lados. E aí isso vão formar as tatuagens. E dentro do setênio, dentro da antroposofia, tem uma relação com de 7 em 7 anos o ser humano está propício a desenvolver algumas características específicas, né? Então, as células que você possui hoje no seu corpo, em grupos de 7 em 7 anos, elas são renovadas. Então, os ciclos aqui, eles são abertos e 4 fechados. 7 vezes 4, 28, que foi quando eu comecei a fazer as tatuagens. Então, tem toda uma justificativa mística, teosófica, verdadeira, não sei. Agora, seus destinos turísticos de viagem, como que eles são escolhidos, assim? Sempre tendo essa relação mística, como você mesmo definiu agora? As minhas primeiras, é engraçado que, assim, apesar de ter essa discussão viva em mim da identidade, as minhas primeiras referências são internacionais, né? Eu nem gosto muito de falar sobre isso para não parecer narcisismo, mas as primeiras culturas que eu conheci foram foram 39. Eu conheci 39 países e só com a pandemia que eu entrei para dentro do Brasil. Fiz 33 logo que a pandemia entrou e a ideia era ir para o Vietnã, entrar num monastério. E isso foram planos de muitos anos, né? Quando eu estava com 29, eu estava em Israel, e aí eu decidi morrer e nascer de novo, assim como Cristo. E aí de 29 aos 32 eu me organizei para tirar esse ano sabático. E aí quando eu fiz os 33 a gente entrou na pandemia. Então foi muito difícil aceitar essa relação de não viajar. Você não esperava Eu que o esperava, porque eu já estava universo ia... acostumado, né? Então, assim, a ideia, lá no princípio eu não tinha noção, mas a intenção era essa. Onde estamos? Na América. Então, o primeiro momento foi conhecer o território americano, né? Então, conheci todos os países aqui ao redor do Brasil. Beleza, quem colonizou esses países? A Europa. Então, aí eu passei a conhecer grande parte dos países da Europa. Peraí, mas a Europa não é o rolê. Da onde que a Europa tirou todo o conhecimento, né? Do Oriente. Aí eu fui pro Oriente. Opa, espera aí, antes do Oriente tem mais uma coisa, a África. Então, assim, sistematicamente as minhas viagens elas aconteceram desse jeito. E aí engraçado que depois que eu cheguei na África, eu tive que voltar pro Brasil, né? E aí agora eu tô conhecendo o Brasil. Como eu ficava muito preso aqui nessa relação Sudeste, Rio, São Paulo e Minas, não priorizava mesmo os outros estados, as outras regiões. E durante a pandemia eu tive a oportunidade de começar lá no norte, né? Como eu já conhecia as Guianas lá em cima, então eu fui para Belém do Pará. E aí lá de Belém eu vim descendo e voltei para Minas. Então eu tenho que continuar essa parte da Bahia até chegar ali novamente em Pernambuco. Então tem muita coisa ainda para ver. O Brasil é imenso. Bom, e a nossa coluna, agora vamos falar da Diário de Viagem. Na nossa coluna são pequenos escritos da sua autoria, sempre datado de rimas de versos desses
desses vários lugares que você passou. Primeiro vem o destino e depois a inspiração, ou a inspiração primeiro para depois escolher o destino? Como que é esse processo todo aí seu? Isso é uma pergunta interessante. E eu tenho que ficar sempre consciente desses processos, porque às vezes eu posso embolar nele e esquecer que eu tenho toda uma relação com o novo ali. Então, quando eu chego numa cidade nova, eu falo assim, nossa, eu preciso escrever um texto, e acabo esquecendo de ver a folha caindo, de ver o ônibus passando na rua. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse processo. E aí, o que eu me permito? Contempla tudo, todos, o que tiver ali. E quando você voltar para o hotel, ou quando não tem hotel, quando você voltar para o lugar que você vai dormir, em rede, adorei dormir em rede, maravilhoso até para a coluna, né? A idade vai chegando. E aí você vai escrevendo ali, uma hora ou outra, tem hora que tem uns insights mais rápidos, assim. E aí, para não perder o momento, o fora, eu escrevo uma frase e guardo no celular, né? E depois eu desenvolvo. Mas normalmente eu contemplo bastante para depois escrever, né? Todos os textos foram escritos nos lugares, mas não quer dizer que em um específico. Eu estou na Serra da Capivara, eu vou escrever um texto na Serra da Capivara. Não. Estou ali, e aí quando eu volto pro hotel, talvez uma palavra me marque, ou alguma frase venha na minha cabeça e eu desenvolvo. Tá? E aí, nesse processo de diário de viagem, que são os textos que a WebTerra está tendo acesso, estão sendo todos construídos durante as expedições, que ainda continuam. Agora, o mais legal é que agora eu estou retornando aos lugares que eu fui com outro olhar, porque eu conheci durante a pandemia, né? E eu tenho uma grande dificuldade com o social, pode não parecer, mas eu não gosto de muitas pessoas, não existe essa de não gostar. Eu evito lugares aglomerados. Uma hora ou outra eu tenho essa relação, mas quando eu posso escolher, não. Então, durante a pandemia, eu tinha praticamente todos os lugares quase que inabitáveis, porque estavam, né, durante esse processo. E agora eu estou voltando, e eles estão outros, abertos. É como se fosse um inverno e um verão, sabe? Era como se fosse um momento de cair as folhas e um momento de floração. Então é muito legal. E grande parte dos lugares que eu estou voltando para pintar. Então eu estou deixando muitos murais no Nordeste, porque foram pessoas que eu conheci. E que, eu mudei de casa, gostei do que você está fazendo, o que você acha de você voltar aqui para poder... Mas, claro, vamos deixar aí registrado. Inclusive, para lembrar que a Coluna de Jauíri vai ao ar sempre às quartas-feiras no portal WebTerra de Notícias e acompanhado de fotos, a maioria da sua autoria, que podem ser encontradas no Instagram imagens, _ espelhos. Eu vou inclusive deixar até o link aqui embaixo desse vídeo. Fotógrafo, você também é fotógrafo? ou não tem nem intuito profissional? Eu não tenho pretensão de nada. O que eu faço com intenção. E aí isso é muito importante. Então, quando eu coloco a intenção naquelas formas que eu trago, seja uma fotografia ou seja um verso, ela se manifesta de maneira verdadeira, né? Eu me considero uma pessoa coerente. E as fotos que eu tiro, inclusive esse perfil eu nunca compartilhei ele de maneira pública, está sendo de maneira exclusiva aqui agora, mas ótimo, eu estava na pretensão já. Então não foi uma gafe minha. Não foi não, eu já estava com esse projeto aí, talvez algumas semanas mais para frente, mas que ótimo. Imagens e Espelhos é um perfil que eu coloquei no Instagram para poder compartilhar um pouco das fotos, né, que eu tiro. E as fotos são poéticas, eu acredito, até por causa dessa relação com a linguagem que eu tenho. Então, tem umas fotos que eu gosto bastante. Já me chamaram para fazer uma exposição das fotos, mas eu não sei ainda. Né? Uma percepção que eu tive é que você sempre procura... Suas fotos, elas possuem uma singularidade, porque é sempre de ângulo que você
não imagina tirar. Só para dar um exemplo aqui, se você for no Rio, você não vai tirar uma foto do Cristo Redentor, você vai tirar uma foto de qualquer outro lugar da cidade. Talvez do gafanhoto no nariz do Cristo, né? É treinar esse olhar. Os olhar particular. Os milagres só acontecem para os olhos de quem está pronto para ver. Isso eu acho uma coisa interessante. Então, normalmente são cenas do dia a dia. O que você fica fazendo quando você viaja? Normalmente as pessoas também perguntam isso. Eu sento numa praça, adoro conhecer os lugares pelo mercado, né? Então o mercado é onde eu me alimento, né? Comida de rua eu também me alimento. Sou uma pessoa muito simples, então pouco para mim já é muito suficiente. Então eu passo tardes, horas e horas sentado na praça observando o dia a dia das pessoas. E ali uma hora ou outra eu consigo congelar aquela imagem, né? Eu tenho um portfólio, né? Que eu gosto de chamar de portafólio, que também é uma maneira correta de dizer o agrupamento de trabalhos. Quem tem interesse normalmente me pede e eu mando, né? As obras têm uma saída interessante, nunca imaginei que poderia sobreviver com arte, e sim, é possível. Tenho vendido quadros, tenho feito quadros por encomenda também. Então, no meu perfil pessoal eu posto alguns quadros, não todos, mas eu também preciso organizar isso. E a relação com as imagens, as imagens são estudadas, eu estudo bastante para poder fazer uma imagem, né? Tem uma temática específica? Tem a temática indígena, e é uma mistura, assim, eu gosto, eu sou daltônico. Mais uma... E a relação com as cores é muito forte, né, nas minhas. Então a minha relação com as cores, com o mundo, não é pelo visual, né? É por outros sentidos, não pela visão. E aí eu falei assim, nossa, quero fazer um quadro que me remete ao sentimento daquele livro que eu li. Qual é a capa daquele livro? E aí eu chego ali e vejo, né, tem uma possibilidade de acessar um arquivo de livros, e aí eu tiro o livro, tem essa referência, e aí acabo me manifestando dentro de algumas coisas que me chamaram a atenção no começo, quando eu falei assim, não, agora eu quero ir para a imagem. O pop art, né, em relação dessa popularidade que a imagem pode ser acessível, né, longe desse comércio, dessa comercialização da imagem, mas que a imagem ela possa ter um signo que todos possam acessar popularmente. Tem a relação com o dadaísmo e o cubismo, que são vanguardas europeias ali que surgem no início do século XX, que quebram um pouco esse formato, e como eu não tinha nenhuma referência artística, eu disse, eu não sei desenhar de acordo com a Europa, então eu preciso desenhar o que eu sei. E aí eu fui construindo essas formas, né? E aí uma referência grande é o Basquiat, eu sempre confundo os dois. Banksy também tem, só que dentro do muralismo, porque ele fazia as intervenções na rua, e o Basquiat por aqueles quadros mais livres de forma. Então a gente tem a pop art, o cubismo, o dadaísmo, e aí tem o primitivo, não esse conceito pejorativo que a gente tem, mas de primeiro mesmo, né, que são as culturas indígenas, o Nyanderu ET, que é a palavra que traz relação com o princípio, tá? E aí juntando essas três eu consegui criar essa identidade, e está sendo uma surpresa. Eu escutei uma coisa esses dias, uma pessoa me parou na rua e me falou assim, nossa, as suas imagens, elas me trazem alegria. E tá tão difícil ficar alegre nesses dias. Para mim é uma semana de vida quando eu recebo esse tipo de elogio, assim. Eu sou fraco para elogio, sou um bobo. Então quando eu recebo esses feedbacks, eu me sinto na função do nome, né, que eu recebi, que foi o início da nossa conversa. Então eu vou aqui te presentear com
uma semana de vida, porque foi uma alegria te ter aqui com a gente. Assim, isso aqui não é nem talvez metade do que você teria para contar para a gente, né? Até porque você tem muitos planos para o futuro. Alguns você até mencionou aqui, como voltar a lugares que você disse. E quero que você defina agora, para finalizar, esse futuro e Awiri. O que é que você espera aí? Ou não espera nada? Não sei. Eu vou deixar para você definir. É uma definição. Acho que hoje a gente não consegue mais palpar essa relação, né, de futuro, de presente, passado e futuro. A vida é instante, então ela está acontecendo aqui agora. Mas uma coisa que eu tenho como referência para mim, e tudo que eu disse aqui é sobre mim, né? Eu só tenho propriedade para falar sobre mim, é que o meu futuro ele está sendo agora. Eu sou o que sou porque eu sei quem eu sou. Tá? Então, se eu sou o Awiri hoje, é porque eu quero construir ele daqui 10 anos. Então, não é uma coisa depois da outra. As coisas, elas são cíclicas, né, circular, então elas vão acontecendo. Então, se eu desejo daqui 10 anos voltar para a literatura, hoje eu já começo a pensar nessa literatura. Então, o que eu espero do futuro é o que eu estou fazendo aqui no presente. Perfeito, Awiri. Eu quero agradecer a você mais uma vez por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente, tá? E até convidar para, em outra ocasião, em outro momento, voltar, porque é muita história para contar. Pode ser? Podemos. É uma satisfação minha, Jonas. E agora eu falo de maneira pessoal, porque a gente teve contato na sala de aula, né? Foi meu professor por um dia. Eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento com você e te vendo dentro dessa caminhada, que é só sua e é só você que sabe dela, eu fico muito feliz em saber que uma frutinha ali com certeza. Tá florida. Com certeza, você ensina e eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você ainda. Muito obrigado mesmo, Awiri. Valeu. Galera, salve, salve. Deixa um comentário aí que o passarinho tupi chega na mão de vocês. E o e-mail eu também vou colocar na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês a audiência e até o próximo episódio do Webterra Podcast.